Como funcionam as principais ferramentas de desenho do AutoCAD? Fica comigo que depois da vinheta você vai descobrir. Muito bem, vamos começar o nosso ambiente AutoCAD. A primeira coisa, pessoal, que vocês têm que fazer antes de começar o desenho é configurar a área de desenho do AutoCAD. Então nós vamos no menu Arquivo, Novo. Confere se o modelo é o ACAD ISO, então tá aqui, ó, selecionar modelo, ACAD ISO, basta clicar em abrir, que o AutoCAD vai tirar uma cópia do modelo ACAD ISO.dwt e ele vai criar o arquivo temporário desenho1.dwg. Em seguida, vamos no menu formatar unidades. Nós vamos colocar duas casas depois do ponto decimal e no lugar de milímetros, metros. Basta dar OK. Agora nós vamos configurar a área de desenho, os limites do desenho do AutoCAD. Então, lá no menu Formatar, Limites do desenho. Canto inferior esquerdo, a origem. Tá? 0 para x, 0 para y. Enter. Canto superior direito. Tá? Nós vamos adotar aqui no curso 30 metros para x, 15 metros para y. Enter. Vamos ajustar a grade no menu Ferramentas, Configurações do desenho. Vamos deixar o Snap em 1. Automaticamente, Snap X em 1, automaticamente Snap Y passa para 1. Grade X 1, automaticamente grade Y passa para 1 metro. Desmarcar a opção Exibir grades além do limite. Snap desativado, grade ativado. Basta dar OK. E aí, vamos lá no menu de Zoom, na ferramenta de Zoom, e vamos escolher a opção Zoom Total. E aí agora eu estou com a área de desenho configurada. Bem, o assunto de hoje são as ferramentas de desenho do AutoCAD. Então a gente está falando da Ribbon padrão aba desenhar. A Ribbon padrão aba desenhar tem aqui os principais comandos visíveis, mas você pode expandir essa Ribbon e visualizar os comandos que não são tão comuns assim. A outra forma de você acessar os comandos da Ribbon desenhar é você ir lá no menu desenhar, que você vai ter acesso a esses mesmos comandos. Uma outra maneira é você, sabendo o nome do comando, você digitar o nome do comando na tela. Tá? Então, por exemplo, o comando linha, basta você começar a digitar a palavra linha, que vai aparecer todas as palavras que começam com essas letras. Então, vou clicar aqui no comando linha, e aí você já pode começar a desenhar as suas linhas no AutoCAD. Enter para finalizar o comando linha. Vamos dar um clique à direita, um clique à esquerda e pressionar a tecla Delete. Atenção, na hora de selecionar você não deve manter o cursor pressionado. Se você der um clique à direita e manter o cursor pressionado, ele vai desenhar um polígono. O jeito correto de você fazer a seleção é dar um clique à direita e um clique à esquerda. Não mantenha o cursor pressionado, porque senão ele vai desenhar o polígono. E aí sim você desenha, você utiliza a tecla Delete. Então, vou aqui clicar no comando linha, cursor na área de desenho. Está lá escrito especificar o primeiro ponto. Ou você digita o ponto, ou então você clica com o mouse. Então, eu vou clicar com o mouse nessa posição, nessa outra. Enquanto você for clicando, ele vai fazendo a linha. Para terminar o desenho, basta você pressionar a tecla Enter ou a tecla ESC. No caso aqui, eu vou pressionar a tecla Enter. Ok? Vou dar um clique à direita, um clique à esquerda, Delete. E agora eu vou desenhar uma letra V. Então, vou clicar aqui embaixo, ó, desenhar uma letra V. E olha só, repare, o AutoCAD está te pedindo, especifique o próximo ponto ou setinha para baixo. Né? Então, se eu pressionar a tecla de posição do teclado para baixo, ele vai me dar mais possibilidades. Por exemplo, vai me dar fechar, sair, desfazer. Eu vou clicar, por exemplo, em fechar. E aí ele fecha a figura. Tá? Vamos deletar. Vamos desenhar aqui de novo a letra M. Ó.
Vou fazer na letra N. De novo, lá especifica o próximo ponto ou setinha para baixo. Eu vou pressionar a setinha para baixo e vou escolher a opção, por exemplo, desfazer. Setinha para baixo de novo, desfazer. Setinha para baixo de novo, desfazer. Tá? Posso clicar aqui, ó. Setinha para baixo, desfazer. E setinha para baixo, por exemplo, fechar. Ok? Então são os modos, né? O AutoCAD sempre tem dois modos de utilização do comando. A gente tem um modo direto, ou um modo simples de utilização do comando, e os modos estendidos. Sempre você pode pressionar a setinha para baixo para verificar quais são esses modos estendidos. Tá? Eu agora vou combinar o comando linha com o comando ortogonal, a tecla F8. Então, clica aqui no comando linha, cursor na área de desenho, eu vou acionar a tecla F8. A partir desse momento, eu só consigo desenhar linhas que são perpendiculares, ou seja, ortogonais, aos eixos X e Y. Eu não consigo desenhar linhas em diagonal. Para voltar a desenhar linhas em diagonal, eu pressiono F8 novamente para poder desligar o comando orto. Note que aqui embaixo, o orto ele liga e desliga. Tá? O orto aqui é esse símbolo de perpendicular que eu tenho aqui embaixo. Se eu pressionar F8, ele liga. Se eu pressionar F8 novamente, ele desliga. Ou então eu clico diretamente aqui no comando, ok? Eu vou dar Enter para finalizar o comando linha. Se eu pausar o cursor em cima de um objeto, o AutoCAD vai me apresentar algumas propriedades. Então, trata-se de uma linha. A cor é uma cor que está escrita ali por camada. Nessa camada que a gente está desenhando é a cor branca. O tipo de camada é a camada 0. E o tipo de linha é chamado de linha por camada. Mais à frente no curso nós vamos definir o que seriam essas camadas, ok? Vamos então agora apagar essa linha que está aqui, dá um clique na direita, um clique à esquerda, envolvendo toda a figura e pressiona Delete. O próximo comando é o comando polilinha, ou seja, o comando polilinha, né, é mais que uma linha. Então se eu pegar aqui o comando polilinha e desenhar uma letra M, aparentemente não tem nenhuma diferença em relação à linha. Eu vou fazer a mesma coisa com o comando linha. Desenhar a mesma letra N. Mas o que acontece? Se você tentar selecionar a polilinha, vou clicar aqui nessa primeira linha, repare que toda a polilinha vai ser selecionada. Ao passo que se eu tentar selecionar a linha, apenas a linha que eu selecionei é que vai ser marcada. Então, a polilinha, ela transforma o objeto que você desenha em um objeto único. Então, a letra M que você tem aqui é feita com polilinhas, trata-se de um objeto único. A segunda letra M é formada por linhas individuais. Vamos dar um ESC aqui, vamos apagar isso aqui. Eu vou clicar novamente no comando linha, cursor na área de desenho e vou começar a desenhar uma linha reta aqui, com o comando polilinha. Tá? E aí ele me pergunta, especificar o próximo ponto ou setinha para baixo. Eu vou colocar setinha para baixo e eu tenho aqui, por exemplo, a opção arco. Então, a partir desse momento, eu posso começar a desenhar arcos. Então, vou descer mais um pouquinho, vou clicar aqui, ó, continuo descendo. E a partir desse ponto aqui, eu quero, por exemplo, voltar a desenhar linhas. Então, eu coloco a setinha para baixo e escolho a opção linha. E aí eu volto a desenhar linha novamente. Cliquei aqui nesse ponto, setinha para baixo e vou escolher, por exemplo, a opção fechar. E aí o objeto está fechado. Vamos agora apagar esse desenho, dá um clique à direita, um clique à esquerda, pressiona a tecla Delete e vamos ver aqui o próximo comando, que é o comando círculo. Se eu deixar aqui o cursor em cima da ferramenta círculo, vai aparecer uma breve explicação. E aqui embaixo eu posso expandir a ferramenta círculo. Então eu posso criar um círculo usando como parâmetros o centro e o raio, o centro e o diâmetro. Posso criar um círculo passando por meio de 2 pontos. Posso criar um círculo passando por entre 3 pontos. Posso passar um círculo tangente a 2 objetos com um raio. E posso criar um círculo tangente a 3 objetos. Então vou clicar primeiro na ferramenta círculo, centro, raio, cursor na área de desenho. Ele me pergunta especificar o ponto central do círculo. Tá? Ou você clica ou você digita a coordenada. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui o ponto 10 para x,
5 para y. Enter. Agora ele está me perguntando o raio. Ou você digita o valor do raio, ou então você clica com o mouse. Eu vou informar aqui, por exemplo, um raio de 2 metros. Agora eu vou na ferramenta ciclo, expande a ferramenta ciclo e vou chamar o comando centro diâmetro. Cursor na área de desenho, eu vou informar a coordenada no teclado. Então, por exemplo, eu vou digitar 20 metros para x, 5 metros para y. E agora ele está me pedindo um diâmetro. Ora, se eu quiser fazer um círculo com a mesma dimensão do círculo anterior, né, o meu raio foi 2, o meu diâmetro vai ser 4. Então, se eu digitar 4, ele vai fazer um círculo com o mesmo raio do círculo anterior. Repare que, como eu chamei a ferramenta círculo, centro, diâmetro, ela fica disponível aqui para mim na Ribbon. Então, na Ribbon sempre vai ficar disponível a última ferramenta que você utilizou. Vamos clicar aqui. Agora eu quero um círculo passando entre 2 pontos. Para fazer esse círculo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou desenhar um retângulo aqui, e eu quero um círculo passando nesse ponto de cima e no ponto de baixo. Então, eu vou chamar a ferramenta ciclo, expande a ferramenta ciclo, pega a opção 2 pontos. Eu quero um círculo passando nesse ponto aqui e outro passando nesse ponto aqui de baixo. Está lá a ferramenta ciclo passando por entre 2 pontos. Ou então, vamos lá, expandir a ferramenta ciclo, eu quero um ciclo passando por 3 pontos. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, o segundo ponto vai ser esse aqui, e o terceiro ponto vai ser esse ponto aqui de baixo. Acabou coincidindo com a figura, mas ela está passando por entre 3 pontos. Vamos lá de novo, expandir a ferramenta círculo. Eu quero um círculo que seja tangente a 2 objetos e que ele tenha um raio. Então, tangente, tangente, raio. Clica na ferramenta tangente, tangente, raio. Ela fica disponível aqui para mim na Ribbon. Eu quero, por exemplo, um círculo que seja tangente a esse círculo aqui, que seja tangente a esse quadrado. Repare que surge um símbolo verde de tangente e que ele tenha um raio. Tá? Ali está me sugerindo um raio de 2,2. Esse é o menor círculo que ele consegue desenhar com esses 2 pontos que eu marquei. Eu vou colocar, por exemplo, um raio de 4 e vou dar Enter. Então está lá, ele está tangente ao círculo, tangente ao raio e tem o arco de 4. Vamos lá de novo na ferramenta ciclo, vou escolher a opção tangente, tangente, tangente. Então eu quero um círculo que seja, por exemplo, tangente a esse ponto aqui, tangente a esse outro ponto aqui, note que surge um símbolo verde, e tangente a esse ponto aqui. Pronto, ele conseguiu desenhar um círculo que é tangente a 3 pontos. Vamos apagar esse desenho, dá um clique à direita, um clique à esquerda e pressione Delete. Próxima ferramenta é a ferramenta Arco. Então, vou clicar aqui na ferramenta Arco, cursor na área de desenho, vou especificar o primeiro ponto, o segundo ponto eu vou clicar mais aqui em cima e o terceiro ponto mais aqui embaixo. Então, está aí criado a ferramenta Arco de 3 pontos. Expandindo a ferramenta Arco, eu tenho a opção de início, centro e fim. Então, vou clicar na ferramenta Arco, Início, Centro e Fim. Cursor na área de desenho. Vou especificar um ponto inicial do arco. Por exemplo, o ponto inicial vai ser aqui nesse ponto aqui. Agora ele pede o centro do arco. Eu vou colocar um pouquinho mais atrás desse primeiro ponto. E agora ele me pede o fim. Lembrar que o arco, pessoal, sempre é desenhado no sentido anti-horário, ou seja, no sentido aonde você faz a contagem do ângulo. Então, vou desenhar ele, por exemplo, com esse ângulo aqui marcado. Tá? Próxima ferramenta, expande a ferramenta arco. E vou pegar a ferramenta início, centro e ângulo. Clico nessa ferramenta, ela fica disponível aqui para mim na Ribbon. Vou clicar aqui na frente, um pouquinho mais aqui atrás. E agora eu, por exemplo, eu informo um ângulo. Tá? Eu posso, por exemplo, digitar um ângulo de 90 graus. Está lá feito um arco com ângulo de 90 graus. A próxima ferramenta é início, centro e comprimento da corda. Então, vou clicar aqui na ferramenta início, centro, comprimento da corda. Vou colocar aqui num ponto. Vou colocar num ponto mais atrás. E a corda é esse segmento que une uma extremidade do arco à outra extremidade. Então vai chegar um momento que se eu for expandindo isso aqui, o arco ele vai deixar de existir.
Tá? Não tem como, com esses dois pontos, eu fazer um arco com mais de 9 metros. Então, não importa também para onde que eu vou, ele vai valer o valor que está ali em azul. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou com um arco, né, cuja corda vale 6,6 metros. Ou você marca com o cursor, né, com o mouse, ou então você digita o valor. Eu quero, por exemplo, o valor 5. Enter. Está feito aí o arco, né, cuja corda tem 5 metros. Vamos apagar os desenhos aqui. Dá um clique à direita e à esquerda. Pressiona a tecla Delete. Uma dica, se eu pegar a ferramenta arco, vamos pegar aqui, por exemplo, a ferramenta arco com 3 pontos. E aí eu vou começar a desenhar um arco aqui. Ó. Vem aqui para baixo e eu vou desenhar ele aqui nessa posição. Se por acaso eu chamar o comando linha, por exemplo, tá lá, ele está me pedindo especificar o próximo ponto, o primeiro ponto. Ao invés de especificar o primeiro ponto, se eu pressionar a tecla Enter, ele vai ligar tangente ao arco que eu acabei de fazer. Tá? E aí você vai especificar o comando da linha ou com o cursor, ou você vai digitar. Vou clicar aqui nesse ponto, por exemplo. Enter para finalizar o comando linha. Nesse ponto aqui eu posso, por exemplo, chamar um outro arco, cursor na área de desenho, e ao invés de especificar o ponto, eu digito Enter. Então ele começa a desenhar a partir do último ponto. Ok? Então fica aí a dica para vocês. Vamos apagar o desenho que eu tenho aqui. Dá um clique à direita, um clique à esquerda, pressiona a tecla direta. Delete. Próximo comando, a ferramenta retângulo. Vou clicar na ferramenta retângulo. Está lá, especificar o primeiro ponto. Tá? Por exemplo, vou clicar aqui e especificar o segundo ponto aqui. Repare que o comando ele acabou. Eu sei que o comando acaba quando o meu cursor do mouse ele fica no formato de cruzeta com um quadradinho no centro. E aí eu tenho certeza que o comando acabou. Ou então, quando aqui na minha barra de comandos está escrito aqui, ó, digite um comando. Okay? Então é muito importante que você tenha certeza que o comando terminou antes de chamar um outro comando. Se você clicar Enter agora nesse momento, o último comando acionado é que vai ser ativado, no caso, retângulo. Vou pressionar a tecla Enter. E aqui na barra de comandos está escrita lá, retângulo. O que está me pedindo? Especificar um canto. Eu vou especificar, por exemplo, eu quero delimitar, colocar um retângulo exatamente na área de desenho. Então, eu vou colocar origem 0 para x, vírgula 0 para y, Enter. A partir do 0, 0, eu vou caminhar 30 metros no x, vírgula 15 metros no y, Enter. Então, coloquei um retângulo exatamente na minha área de trabalho. Então, esse é o modo básico de utilização da ferramenta retângulo. Eu vou utilizar agora a ferramenta retângulo no modo expandido. Vou clicar aqui em retângulo, cursor na área de desenho, e está lá, especificar o primeiro canto ou setinha para baixo. Eu vou pressionar a setinha para baixo e eu tenho algumas opções aqui. Eu vou escolher a opção chanfro. Está lá, especificar a primeira distância do chanfro. Por exemplo, 2 metros. Enter. Especificar a segunda distância do chanfro. Eu vou manter os mesmos 2 metros. Enter. E agora está me pedindo para especificar o primeiro canto. Então, por exemplo, o primeiro canto eu vou pegar aqui embaixo. E agora o segundo canto. Eu vou começar a abrir o retângulo e aí de repente vocês vão ver que vai acontecer uma coisa. De repente ele se transforma em um losango, ou seja, isso aqui é o chanfro. Eu vou aumentando e aí o chanfro ele vai ficando mais claro para mim. Óbvio, né, que a distância do chanfro aqui é de 2 metros. Se o retângulo tem 1 metro de aresta, esse chanfro não vai aparecer. Então, é necessário que a dimensão do retângulo seja 2 vezes maior do que a dimensão do chanfro. Todos os retângulos que eu desenhar vão ser desenhados chanfrados. Vamos pegar aqui de novo a ferramenta retângulo, vai ser desenhado chanfrado. Para eu voltar a desenhar retângulos normais, eu preciso retornar na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou retornar na opção chanfro e vou zerar o chanfro horizontal, Enter, e o chanfro vertical, Enter. Agora eu volto a desenhar retângulos normais. Mais uma opção, seleciono, Delete, vou chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, setinha para baixo, e aí eu tenho a opção concordância. Vou clicar em concordância,
está lá me perguntando qual é o raio. Vou colocar, por exemplo, um raio de 1 metro e vou dar Enter. Agora ele está me pedindo o primeiro canto do retângulo. Vou clicar aqui nesse ponto, vou começar a abrir o retângulo e aí de repente aparece uma circunferência. Vou continuar abrindo e aí você tem um retângulo com cantos arredondados. De novo, né, todo o retângulo que eu fizer agora vai sair com cantos arredondados e esses cantos vão ter exatamente 1 metro de raio. Para eu voltar a desenhar retângulos normais, você volta na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, setinha para baixo, retorna na opção concordância e zera o raio. Digita 0, dá Enter. Primeiro canto, segundo canto. Percebo que o AutoCAD está o tempo inteiro conversando com você por meio da entrada dinâmica de dados. Então é muito importante prestar atenção no que o AutoCAD está te pedindo para que você insira a informação de forma correta. Vamos apagar esse retângulo aqui. Chamar a ferramenta retângulo novamente, setinha para baixo. Nós temos outras opções aqui, a elevação, a espessura e a largura, que a gente não vai ver nesse curso aqui. Tá? Vou especificar um canto aqui. E repare, depois que você dá o primeiro clique, ele te pede o segundo canto. Tá lá, especificar o outro canto ou setinha para baixo de novo. Então, após o segundo clique, após o primeiro clique, você tem ainda algumas opções. Por exemplo, área, dimensão e rotação. Nós não vamos trabalhar essas opções aqui nesse curso, mas você pode depois experimentar aí no seu computador. Se você observar aqui na ferramenta retângulo, ao lado dela tem uma setinha de expansão, vou clicar sobre ela e aí vai aparecer para mim a ferramenta polígono. Vou clicar na ferramenta polígono, cursor na área de desenho. De novo, o AutoCAD está sempre conversando com você. O que o AutoCAD ele está te pedindo? Inserir o número de lados. Tá? Então, se você quer desenhar um quadrado, vai informar um número de lados 4, são polígonos regulares. Se você quer um triângulo equilátero, lado 3. Se você quer um hexágono regular, informa o número de lados 6. Enter. Agora ele está me pedindo para especificar o centro do polígono. Por exemplo, eu vou pedir o centro 10 metros para x, 5 metros para y. Enter. Inscrito ou circunscrito? Eu vou fazer primeiro inscrito. Quando eu desenho o círculo inscrito, o raio coincide com o vértice da figura. Ele está me pedindo o raio, eu vou digitar um raio, por exemplo, de 2 metros. Enter. Vou de novo lá na ferramenta polígono, cursor na área de desenho, número de lados eu vou manter 6, basta dar Enter. O centro do polígono, dessa vez eu vou colocar 20 metros para x, 5 metros para y, Enter, e vou fazer esse polígono circunscrito. Então, vou clicar na opção circunscrito. Note que na opção circunscrito, o raio coincide com o ponto médio, com a mediana da aresta. Vou especificar o raio, vão ser os mesmos 2 metros do exercício anterior. Enter. Está aqui, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois polígonos, clicando sobre eles, e aqui eu tenho a ferramenta de cor. Eu vou clicar aqui na ferramenta de cor do objeto. Basta você vir aqui em cor da camada e vou selecionar, por exemplo, a cor amarela. E aí eu vou dar um ESC. Agora eu quero colocar um círculo em cada um desses polígonos, exatamente no centro deles. Então, eu vou lá na ferramenta, expanda a ferramenta círculo e vou escolher a opção centro-raio. Clico na opção centro-raio, cursor na área de desenho, e aí eu vou especificar o centro do primeiro polígono, que foi 10 metros para x, 5 metros para y. Enter. E aí agora eu vou entrar com o raio do círculo, 2 metros, por exemplo. Tá? Que é exatamente o raio do polígono. Vou dar um Enter para eu chamar a ferramenta círculo novamente e vou desenhar esse mesmo círculo lá no outro polígono. O centro do outro polígono foi 20 metros para x, 5 metros para y. Enter. E o raio também 2 metros. E aí a gente vê direitinho, né? Que aqui no primeiro caso o hexágono está inscrito ao círculo e no segundo caso o hexágono está circunscrito ao círculo. Consequentemente, o segundo hexágono ele é maior. Vamos deletar a figura aqui. Delete. Próximo comando, o comando elipse.
Eu vou clicar aqui na setinha de expansão. Eu tenho a opção onde eu vou informar o centro e 2 raios. Eu tenho a opção onde eu vou informar o eixo e o fim da elipse. E ainda tem a opção arco elíptico. Então, vou pegar aqui a primeira opção, que eu vou informar o centro. Então, por exemplo, vou colocar o centro da elipse aqui nesse ponto. Agora ele pede um raio, por exemplo, vamos pegar aqui o raio menor. Vou clicar aqui nesse ponto. E o raio maior, eu vou jogar ele aqui para cima. Segunda opção, expande a ferramenta elipse, clica na opção eixo fim. Ao clicar, a opção eixo fim fica disponível aqui para mim. Então, vou informar, por exemplo, um pequeno eixo aqui, como se fosse um diâmetro. E aí depois eu vou informar o raio, seja o raio maior ou o raio menor. A ferramenta arco elíptico, que está disponível logo aqui embaixo, ela vai funcionar da mesma forma que a ferramenta eixo fim. Tá? Então, vou clicar aqui na ferramenta arco elíptico, vou informar um diâmetro e aí vou informar um raio. E agora eu preciso informar aonde vai começar meu arco e aonde vai terminar. Então, por exemplo, meu arco vai começar aqui nesse ponto e vai terminar nesse outro ponto aí. Vou dar um clique à direita, um clique à esquerda, pressionar a tecla Delete. A próxima ferramenta é a ferramenta de Ashura, que está aqui. Para fazer demonstrar a utilização da ferramenta Ashura, eu preciso de uma área fechada. Então, vou lá no retângulo, vou desenhar um retângulo com as coordenadas 1 para x, 1 para y. Segundo ponto, 10 para x, 10 para y. De novo, né, se você pousar o cursor aqui na figura, ele vai te dar algumas propriedades. Então, eu já estou aqui com uma área fechada, eu posso acionar a ferramenta Ashura. Então, vou clicar aqui na ferramenta Ashura, e aí eu vou estar na Ribbon Criação de Ashura. Eu posso selecionar os pontos. Aqui eu tenho um padrão, dependendo do seu computador. Pode ser que essa aba padrão apareça compactada, só com um desenho. Eu posso utilizar setas de movimentação para poder me movimentar entre as achuras, mas eu prefiro pegar essa terceira setinha aqui de baixo, aonde eu consigo visualizar, né? Mexendo com o scroll do mouse, eu consigo visualizar as achuras perfeitamente. Eu vou pegar uma das últimas achuras, que é a padrão zigue-zague. Se eu aproximar aqui do cursor da figura fechada, ele já me dá uma prévia. É essa achura que eu quero? Se for, eu clico. Tá? Mas antes de colocar ela aqui, eu vou mexer em algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui o ângulo. Eu quero, por exemplo, um ângulo de 30 graus de rotação da achura. A escala, eu vou deixar a escala, por exemplo, em 0,5. Lembrar que é ponto, não é vírgula. Eu posso, por exemplo, mexer na cor. Então, a cor da achura, eu vou colocar a achura na cor amarela. Definir todos os parâmetros, eu retorno aqui, eu pouso o cursor aqui na achura, na figura, no retângulo, e aí eu olho, é isso que eu quero? Se for, basta eu clicar. Então, vou clicar aqui na achura. Vou clicar aqui dentro do retângulo, tá ok? E aí basta vir aqui na opção fechar criação de achura. Se por acaso eu quiser trocar a achura, basta vir com o cursor aqui dentro, clicar sobre a achura, que ele retorna para o meu editor de achuras, tá? Aí eu posso trocar alguma coisa nesse editor de achura. Um comentário. Essas achuras, elas estão organizadas em ordem aproximadamente alfabética, tá? Então ela começa, por exemplo, com a achura sólida, caso você queira colorir uma figura, você utiliza a achura sólida. Depois ela começa com as achuras da letra A. Lembrar que durante o curso de desenho a gente viu para que serve cada uma dessas achuras, qual é o material correspondente. Vamos descendo aqui, ó. Letra G, letra H, e aí, de repente, letra I, e aí ele volta para a letra A. Mais tarde eu vou explicar o porquê disso. Então, ele voltou para a letra A, começa a ordem alfabética novamente e vai até o fim. Tá ok? Vamos deixar aqui na achura zigue-zague. Se você quiser apagar a achura, né, basta pressionar a tecla Delete, que a achura é eliminada do seu desenho. Ok? Terminamos, então, os comandos básicos da Ribbon Desenhar. Vamos apagar essa figura que eu tenho aqui. Dá um clique à direita, um clique à esquerda, Delete. E vamos expandir a Ribbon Desenhar.
Vou mostrar os principais comandos aqui. O primeiro comando é o comando spline. Ele vai desenhar uma espécie de curva. Então, vou clicar sobre esse comando, cursor na área de desenho e vou tentar desenhar aqui mais ou menos uma letra N. E aí repare que nos vértices, o comando spline ele vai dar uma arredondada. Para eu finalizar o comando, eu pressiono a tecla Enter ou a tecla ESC. Está aí feito. Um comando semelhante é o comando Vortex da spline. Vou clicar sobre ele, cursor na área de desenho e vou desenhar a mesma letra N. Tá? Só que o vértice do meio da letra N eu vou jogar ele um pouquinho mais para baixo. E aí eu vou terminar nesse ponto aqui. Se eu quiser continuar desenhando, é só ir clicar mais pontos. Se eu quiser interromper o desenho, eu vou clicar a letra N. Repare que o vórtex da spline, o que ele faz? Esses vértices que eu criei aqui, eles funcionam como pontos de atração. Então ele atrai a curva para esse vértice. Vou dar um Enter para poder finalizar o desenho. Vamos apagar aqui. Próximo comando é a linha de construção. Então eu vou expandir a ribbon, desenhar, e eu tenho aqui o comando linhas de construção. Essas linhas de construção nada mais são do que aquelas linhas projetantes auxiliares que vimos no curso de desenho. Então, por exemplo, vou pegar um retângulo que eu tenho aqui, vou desenhar ele em uma determinada posição. Nós vamos selecionar esse retângulo e vamos deixar ele colorido de amarelo. Então, vem aqui em camada e vamos colocar a cor dele amarelo. Pressione ESC para desfazer a seleção. Agora eu vou chamar o comando linha de construção. Clica no comando linha de construção, cursor na área de desenho. Muito cuidado com esse comando. Tá? Ele está pedindo para você logo de cara especificar um ponto. Tá ok? Mas antes disso, você precisa definir se essa linha de construção ela vai ser vertical, horizontal ou diagonal. Então, especificar um ponto ou setinha para baixo. Vou colocar a setinha para baixo e vou escolher, por exemplo, a opção vertical. Então, ele vai criar uma linha no AutoCAD infinita. Se eu diminuir o zoom aqui, mexendo no scroll do mouse, vocês vão ver que a linha ela é infinita. Eu vou aumentar o zoom mexendo no scroll do mouse. Eu quero, por exemplo, marcar esta linha. Vamos supor que isso aqui seja a vista frontal, e aqui embaixo eu quero fazer o retângulo da vista superior. Então, vou, por exemplo, marcar aqui nesse ponto e marcar aqui nesse outro ponto. Tá? Enter para poder finalizar o comando linha de construção. Eu agora quero fazer a vista lateral aqui do lado. Então, de novo, eu vou lá nesse ribbon desenhar, expanda a ribbon desenhar, clico no comando linha de construção, cursor na área de desenho. Antes de especificar um ponto, setinha para baixo, informe qual o tipo de linha de construção você quer fazer. No caso aqui, eu vou usar agora uma linha horizontal. Então, vou clicar aqui nesse ponto aqui de cima. Repare que acende um quadradinho verde, né, para poder te auxiliar nesse clique. E aqui embaixo também é a mesma coisa. Pronto, agora eu posso desenhar um retângulo aqui referente à minha vista lateral. Enter para finalizar a ferramenta linhas de construção. Vou dar um clique à direita, um clique à esquerda, selecionando todas as figuras e pressionar a tecla Delete. Próximo comando é muito parecido, é o raio de construção. Vou clicar sobre esse comando, cursor na área de desenho, tá lá, especificar um ponto inicial, no centro, por exemplo aqui. E aí você começa, né, a desenhar um raio de construção. Isso aqui é muito útil para construir escadas em curva. Então, aonde você clicar, ele vai colocar um raio de construção infinito. Tá ok? Enter para finalizar o comando. Vou dar um clique à direita, um clique à esquerda, pressiona a tecla Delete. Continuando, eu vou vir aqui na ferramenta de Zoom e vou reajustar minha área de desenho clicando em Zoom total. Tá? Pressiona ESC. Nós agora vamos lá na expandir ribbon desenhar e aqui eu tenho a ferramenta pontos múltiplos. Vou clicar sobre essa ferramenta, cursor na área de desenho e vou começar a colocar um pontinho, né? Nem vai aparecer aí no vídeo, em cada um desses quadrados que eu tenho aqui na minha grade. Eu acho que já é o suficiente. Tá? E aí esse comando, para você terminar ele, você utiliza a tecla ESC. Não dê Enter para terminar o comando ponto. Você precisa da tecla ESC nesse comando. Tá ok? Bom, não estou enxergando esse ponto. Eu tenho um modelo de ponto. Eu vou lá agora no menu Formatar, Estilo de ponto.
E aí eu estou com esse primeiro estilo aqui. Eu posso, por exemplo, utilizar esse segundo modelo que eu tenho aqui, ó, ou esse terceiro. Tá? Posso definir o tamanho, está aqui em 5%. Posso definir o tamanho por medidas absolutas. Tá? Então, por exemplo, posso pular um ponto de 5 metros. Eu vou deixar aqui em 5% e vou dar um OK. Repare que todos os pontos que eu cliquei agora está seguindo um modelo de círculo com uma cruzeta dentro. Vou lá trocar novamente, menu formatar, estilo de ponto. E aí eu vou utilizar, por exemplo, esse outro modelo que eu tenho aqui. Ó, tá? Eu posso, com esse estilo de ponto, por exemplo, fazer uma cerca, né? Fazer o desenho de uma cerca e aí que eu estou tendo a vista superior dessa cerca, aonde vão passar os pontos da cerca. Ok? Então, o estilo de ponto, né? O ponto é um elemento dentro do AutoCAD. Então, você não deve variar esses modelos de ponto. Tá? Então, está usando esse modelo de círculo que eu estou apresentando aqui, é esse modelo que vai valer para o AutoCAD inteiro. Tá ok? Então, vamos apagar as figuras que eu tenho aqui, dá um clique à direita, dá um clique à esquerda, selecionando tudo, pressiona a tecla Delete. O próximo comando é o comando dividir. Então, vamos expandir a ribbon desenhar. Está aqui o comando dividir. Tá? Eu vou dividir algum objeto em segmentos igualmente espaçados, tá? com o mesmo tamanho. Para utilizar esse comando, eu vou pegar aqui o comando linha, cursor na área de desenho, eu vou colocar uma linha, por exemplo, em 2 metros para x, 5 metros para y, Enter, e aí eu vou caminhar 10 metros aqui para frente. Então você pode, por exemplo, está lá escrito 7,93, né? Você pode digitar direto o valor 10. Enter, que ele vai desenhar a linha retinha, ou então você aciona o comando ortogonal. Então vou lá na ferramenta, expande a ferramenta desenhar, clica no comando dividir, cursor na área de desenho. A primeira coisa que ele te pede é selecionar o objeto a ser dividido. Vou selecionar a linha, afasto o cursor do objeto. Inserir um número de segmentos. Por exemplo, eu quero dividir essa linha em 5 segmentos. Enter. Então, ele vai colocar para mim 4 pontos. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, dividido por 4 pontos. E ele utilizou exatamente o modelo de ponto que eu havia definido no comando anterior. O próximo comando é um comando muito parecido. Eu vou desenhar uma nova linha. Então, comando linha. Vou colocar a linha na posição 2 metros para x, e 7 metros para y. Enter. E aí eu quero essa linha aqui a 10 metros de distância. Então, vou digitar aqui o número 10. Enter para finalizar o comando linha. Expande a ribbon desenhar e eu vou lá no comando medida. A diferença do comando medida é que eu vou informar o tamanho do segmento. Então, vou clicar aqui no comando medida, cursor na área de desenho, seleciona a linha, afasto o cursor e aí eu vou especificar o tamanho do segmento. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar segmentos de 1,5 metros. Enter. Então, ele começou a partir desse ponto. Ele caminhou 1,5 metros, colocou um ciclo, mais 1,5 metros, outro ciclo, até chegar aqui no final. Esse pedaço aqui certamente tem menos que 1,5 metros. Então está aí o comando medida. Eu vou apagar o desenho, dar um clique à direita, um clique à esquerda, pressiona a tecla de Delete. E o próximo comando, eu não vou mostrar o comando região e nem o comando cobertura, e também não vou mostrar o comando polilinha 3D. Eu vou direto para o comando hélice, e aí eu vou mostrar esse comando só por curiosidade. Então, clica aqui no comando hélice, cursor na área de desenho, especificar um ponto na área central. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5 metros para x, 5 metros para y, Enter. Agora está me pedindo um raio da base, tá? Por exemplo, eu vou colocar um raio da base de 3 metros. Enter. Agora ele está me pedindo um raio superior. Eu estou desenhando aqui, então vou colocar um raio superior de 2 metros. Enter. Especificar a altura da hélice. Vamos colocar aqui uma hélice, por exemplo, de 4 metros. Enter. Está feita a hélice. Para eu enxergar essa hélice, eu preciso ir para o 3D. Então, eu vou mexer aqui um pouquinho com esse ViewCube.
Por exemplo, né, eu vou clicar nesse canto inferior esquerdo do ViewCube. A hora que eu clico, eu consigo visualizar a hélice direitinho. Eu posso mexer nesse ViewCube à vontade, tá, pessoal? Mas evite. Tá? Eu vou voltar lá para o superior. Tá? E a regra é o seguinte: o norte tem que estar para cima, o sul abaixo, o leste à direita e o oeste à esquerda, para você visualizar corretamente o desenho em 2D. Tranquilo? Então vamos deletar essa elipse que está aqui. E vamos para o próximo comando, que é o comando anel. Vou pousar o cursor sobre o comando anel e aí ele vai me dar algumas aplicações. Cursor na área de desenho, clica sobre o comando anel, e aí eu vou informar o diâmetro interno. Por exemplo, pode ser 0,5 mesmo de diâmetro interno, e o diâmetro externo eu vou colocar 0,75, por exemplo. E aí eu vou começar a carimbar esse anel na minha área de desenho. Pressione ESC ou Enter para finalizar o comando. E aí vamos apagar essa figura. Vamos retornar o zoom, né? Vamos restaurar o zoom para o zoom total. Ok? Próximo comando é o comando nuvem. Esse comando ele serve para chamar a atenção de algum ponto do desenho. Tá? E aí você tem várias opções. Você tem a nuvem retangular, poligonal e a mão livre. Então vou pegar aqui, por exemplo, uma nuvem retangular. Vou clicar no ponto superior e no ponto inferior. Vou lá de novo na ferramenta nuvem, então expande a Ribbon desenhar, ferramenta nuvem, pegar, por exemplo, a ferramenta poligonal. Cursor na área de desenho, especifica um ponto inicial. Por exemplo, aqui nesse ponto, especifica o próximo ponto. E aí eu vou desenhando uma espécie de polígono. Tá? Para finalizar, você pressiona Enter. E o próximo comando é o comando a mão livre. Então você consegue desenhar uma nuvenzinha, tá? Você clica num ponto, não precisa manter o cursor, o botão direito do mouse pressionado, tá? E aí você seleciona o ponto que você quer ligar. Se você quer pintar isso aqui de vermelho, você vem aqui do lado do disco colorido, no lugar de pôr camada, você coloca, por exemplo, lá a cor vermelha e aí pressiona ESC. Ok? Vamos apagar aqui a figura, um clique à direita e um clique à esquerda, pressiona Delete. Vamos retornar. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui essa série de vídeos sobre a Ribbon Desenhar. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!